Bom, pessoal, boa noite a todos. Um prazer aqui mais uma vez estar com vocês. Nossa terceira reunião sobre a Suprema Corte. Estamos aqui mais uma vez eu, Alonso, nossa coordenadora aí do grupo, e hoje recebendo o professor Samuel Fonteles. O professor Samuel Fonteles, vou fazer uma rápida apresentação, ele é um amigo e um cara muito estudioso. Ele é promotor de justiça no estado de Goiás, mestre em Direito pelo IDP. Hoje ele é assessor do Procurador-Geral da República, do Augusto Aras, e ele é autor de alguns livros, e um deles eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, que é esse livrinho aqui, Direito e Backlash, que ele, apesar de não ser sobre, certo, a Suprema Corte, mas ele trata de alguns casos da Suprema Corte Americana. Me corrija, tá, Samuel, se eu não estou me esquecendo já. Ele trata de alguns casos para demonstrar esse efeito backlash que, oportunamente, depois a gente pode tratar, falar, né? Acho até que esse efeito backlash, talvez a gente trate um pouco dele no terceiro caso de Brown, né? Talvez a gente tenha alguma coisa ali de efeito backlash. E o professor Samuel, então, é o nosso convidado de hoje para falar sobre a decisão da Suprema Corte, que nós já mandamos o material para vocês aí, que é a decisão do Dred Scott versus Sandford, uma decisão emblemática no sentido de conhecida, de famosa, mas que, obviamente, é uma mácula na história da Suprema Corte Americana, um erro, e que o professor Samuel vai falar com detalhes agora para vocês. Eu não vou entrar mais no tema. Volto depois que o professor Samuel falar, tá bom? Então, ele vai fazer uma exposição, pessoal, aí de uns 20, 25, 30 minutos, até uns 30 minutos, e aí a gente vai ter um pequeno detalhe. Ele vai dar umas informações e vai falar se ele vai poder continuar com a gente ou não. Já vou antecipar, tá bom, Samuel? Porque hoje é aniversário da filha dele. Ele tem uma filha pequena e ela dorme cedo. Então, ele me pediu para, se ela não estiver dormindo, para que ele possa, logo depois da exposição, ficar um pouco com ela antes dela dormir. Então, eu vou passar logo a palavra para ele, e aí depois a gente, depois da exposição dele, com ele ou sem ele, a gente debate o caso, tá bom? Vai lá, Samuel. A turma é sua. Não sei se o Alonso quer falar alguma coisa também. Não. Fique à vontade, Samuel. Ok. Seja bem-vindo, obviamente. A gente está muito feliz de ter você aqui como convidado. Obrigado. Você que se dispôs a participar, né, do grupo. Nos honra muito você estar aqui agora falando para a gente um pouco sobre esse caso. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra, é uma satisfação estar aqui num grupo tão seleto, um grupo cuja presença já é um desafio, porque a demanda é muito alta e a gente sabe que tem fila de espera, então eu me sinto diante de uma audiência muito seleta. Meus caros, caríssimas integrantes do grupo, não é novidade para ninguém que Dred Scott versus Sandford, no século XIX, foi uma das decisões mais lamentáveis da história da Suprema Corte dos Estados Unidos, e, em apertada síntese, nessa decisão, a Suprema Corte negou cidadania a um escravo, argumentando que esse ser humano não o era, ou seja, argumentando que um ser humano não era ser humano, era coisa. Essa foi a conclusão do Chief Justice Taney. A gente escreve Taney, né, mas do Chief Justice Taney, que escreveu o voto da maioria da Suprema Corte. Antes da gente alcançar esse precedente de 1857 e de tecer comentários técnicos sobre ele, eu queria lembrar que pouco se diz, mas no Brasil nós também tivemos os nossos casos Dred Scott versus Sandford, mutatis mutandis. Mudando-se o que deve ser mudado, grosso modo, também tivemos no Brasil precedentes absolutamente infames quando se trata de questões raciais.
A verdade é que a humanidade, ela padece de uma cegueira moral. Então, os vikings escravizavam pessoas, os romanos escravizavam pessoas, os gregos escravizavam pessoas, os founding fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos, tiveram seus escravos, e no Brasil não foi diferente. A nossa escravidão foi abolida em 1889. Mas no Brasil, já no século XVIII, nós tivemos antecedentes históricos do Supremo Tribunal Federal. No final do século XVIII, nós tivemos o Tribunal da Relação, que é uma espécie de embrião do STF. E o Tribunal da Relação, por exemplo, já foi chamado a decidir se Maria da Conceição, abro aspas, porque as palavras não são minhas, escrava na condição de crioula forra, fecho aspas, tinha direito à liberdade. Palavras que me repugnam, mas que constam dos documentos oficiais. Pouco depois, já saindo do Brasil colonial, o Brasil teve um Supremo Tribunal de Justiça, também antecedente remoto do atual STF. Se a parda Eva, fecho aspas, palavras que não são minhas, que repugnam a quem vos fala, mas que constam do documento oficial, tinha direito à liberdade. Então, também tivemos no Brasil nossos Dred Scotts. A, entre aspas, parda Eva, ou a Maria, entre aspas, crioula forra, também postularam a sua liberdade. A má notícia é que eu não saberia dizer o desfecho para os meus ilustres colegas, porque os documentos oficiais não revelam o desfecho dessas ações. O que às vezes me faz suspeitar que talvez o desfecho pode não ter sido muito elogiável. Essa é a verdade. E antes do caso Dred Scott, eu queria lembrá-los que a corte do Justice Marshall, a corte de Marshall, ela foi uma corte que amealhou um capital político muito significativo. Era uma corte muito respeitada. Era uma corte muito prestigiada pela sociedade. E, de acordo com esse autor, que hoje eu trouxe para mostrar para vocês, excelente autor, os 25 anos de prestígio do Justice Taney, do Chief Justice Taney, o presidente, que o colocariam no panteão da história judicial ao lado de Marshall, como um grande juiz, após Dred, o teriam colocado ao lado ou à direita de Pôncio Pilatos. Ou seja, Dred Scott foi um caso que colocou uma mácula indelével, que colocou uma mancha na biografia da Suprema Corte dos Estados Unidos, que não pode ser esquecida. Para se ter ideia, hoje um dos professores mais influentes de Harvard se chama Lawrence Tribe. Está lá no Twitter, para quem quiser seguir. Todo dia fala mal do Donald Trump. O Lawrence Tribe, ele chega a dizer que Dred Scott é um contra-exemplo. Ele é o caso perfeito daquilo que não deve ser seguido. Daquilo que nunca mais você deve interpretar, sobre como nunca mais você deve interpretar a Constituição. Portanto, essa foi a ponderação do professor Lawrence Tribe. E o Justice Frankfurter, ele fez também uma observação interessante, porque, para quem não sabe, o caso Dred Scott, ele foi considerado um antecedente da Guerra Civil, uma causa da Guerra Civil. E o Justice Frankfurter chegou a dizer que era necessária, talvez, uma guerra civil para sepultar, para enterrar os dizeres que foram proferidos em Dred Scott. É sobre esse caso que nós vamos nos debruçar hoje à noite no nosso benquisto grupo de pesquisa. Eu vou começar lembrando que os Estados Unidos, ele poderia ser compreendido no século XIX de maneira binária. Você tem estados do norte e você tem estados do sul. Suponhamos, por hipótese, uma linha meridional. Os estados do norte
eles tinham uma sociedade mais urbana e uma economia mais industrial. Naturalmente, eles eram anti-escravagistas. Por outro lado, os estados do sul compunham uma sociedade um pouco mais rural. E quando se diz sociedade rural, por definição, a economia tem que ser agrícola. Eles estavam mais próximos de uma sociedade rural e de uma economia agrícola. E, por conseguinte, a inferência natural, nesse contexto terrível do século XIX, de interesses e de cegueira moral, a escravidão ela era uma bandeira desses estados do sul. Eles eram os estados a favor da escravidão. E aí é interessante porque surge uma terceira categoria, que nem é estado do norte, nem é estado do sul. Surge uma categoria que, juridicamente, seria um embrião desses estados, que são os territórios. Se você não compreender o debate em torno dos territórios, você não vai compreender o caso Dred Scott. Havia como que uma espécie de equilíbrio entre os estados do norte e os estados do sul, no sentido de que havia uma paridade entre entre estados escravocratas e estados não escravocratas. A questão é que no século XIX, os Estados Unidos estavam, por exemplo, fazendo guerra com o México, comprando território, recebendo território cedido, uma expansão territorial, ainda estava se organizando espacialmente. E nessa época, quando você fazia, por exemplo, uma guerra, você incorporava território. Esse território, antes de tornar-se Estado, ele tinha um status de território federal e a incidência do direito nesse espaço era uma incidência da legislação federal. E foi nesse contexto que surgiu o Compromisso de Missouri, ou Missouri Compromise Act. O Compromisso de Missouri, de 1820, ele baniu a escravidão nos novos territórios. Perceba, o território não vai ser território para sempre. O território ele vai convolar-se em Estado. O território um dia vira Estado. O território não é um fim em si mesmo, ele é uma etapa de transição. A partir do momento em que você bane na chamada paridade entre estados do norte e do sul, isso começou a preocupar os estados do sul do país. Começaram a ficar atentos. Olha, estão proibindo escravidão nesses territórios. Como é que vai ser? A gente vai perder força, vai perder influência, e a questão da escravidão nos territórios começou a inflamar-se. E no direito constitucional, a pergunta que se nos afigura é: o Congresso tem ou não tem poderes para banir a escravidão em territórios federais? Esse era o ponto nevrálgico do direito constitucional do século XIX, da primeira metade do século XIX nos Estados Unidos. Formaram-se duas correntes. Uma primeira corrente atenta à literalidade. Eu tenho aqui em mãos uma Constituição, eu tenho um box com a Constituição, a Declaração de Independência, o Bill of Rights, e tenho também aqui um da bandeira. E se você ler o artigo 4º, seção 3 da Constituição, eu peço licença para ler: The Congress shall have power to dispose of any make and needful rules and regulations respecting the territory or other property belonging to the United States. O Congresso tem que ter poder. O Congresso tem que ter poder para disciplinar esses aspectos nos territórios e outras propriedades que pertençam aos Estados Unidos. A leitura dessa cláusula foi enfatizada por aqueles que defendiam que seria possível proibir a escravidão. O Congresso tem poderes para proibir a escravidão em territórios. Mas uma segunda personalidade
o John C. Calhoun. John C. Calhoun, me parece que foi o 7º vice-presidente da história dos Estados Unidos. Ele defendeu uma doutrina, uma teoria que... Isso é interessante, eu vou aqui abrir um parênteses, porque esse cara, de início, ele concordava com isso que eu falei. Era unânime que o Congresso podia legislar nos territórios, ninguém duvidava disso. Mas quando perceberam que isso podia contrariar os interesses dos estados do Sul, começaram a surgir doutrinas oportunistas de direito constitucional, coisa que acontece até hoje, em 2020, inclusive neste continente. Então, o John C. Calhoun, ele defendeu a soberania radical dos estados. Ele disse algo mais ou menos assim: todos os estados juntos formam a União. É como se a União não existisse. A União é a formação de todos os estados aglutinados. E o que é o território? O território é um pedaço do país, que, a seu turno, nada mais é do que nós, estados-membros da federação. Soberanos, dizia ele. A partir do momento que você proíbe que cidadãos de outros estados do país entrem nos territórios federais com aquilo que supostamente seria, na leitura moralmente cega dele, propriedade de um ser humano, você estaria tolhendo o direito de propriedade desses cidadãos norte-americanos, disse o senhor Calhoun. Há quem diga que o Chief Justice Taney teria levado para o caso Dred Scott a doutrina de Calhoun, mas essa leitura não é muito precisa. Na verdade, Calhoun fez uma leitura ainda mais radical. Mas há quem considere que o caso Dred Scott teria sido um porta-voz dessa doutrina. O que eu quero que os senhores e as senhoras entendam é que pairava um profundo desacordo político, que na época não conseguia ser solvido pelos canais políticos tradicionais. Eles estavam obstruídos. O Congresso da época não estava conseguindo sozinho pacificar a sociedade norte-americana. Era necessário mais. E nasceu um clamor social para que a Suprema Corte dos Estados Unidos trouxesse concórdia, trouxesse harmonia, trouxesse paz para aquela sociedade. Esse é o background do caso Dred Scott. Se vocês analisarem, por exemplo, o Wilmot Proviso Act, foi uma proposta de proibir escravidão nos terrenos oriundos da guerra com o México. Isso gerou uma confusão terrível. Esse Wilmot Proviso Act, ele é considerado, inclusive, como uma das causas da Guerra Civil. Quando o Congresso pensava em aprovar uma lei, alguém anexava esse Wilmot Proviso, essa proposta, para dizer, olha, ok, você quer anexar esse território, mas não pode ter escravo lá. Claro, senão você retrocede ao Império Romano, que anexando e escravizando, mas isso não era visto com bons olhos, não era bem recebido. Tivemos o Clayton Compromise, um ato que sugeria que essa questão fosse pacificada pelo judiciário. O Nebraska Act, que revogou o compromisso de Missouri, também no sentido de que esse desacordo deveria ser solvido pelo tribunal, não pelo Congresso. Eu diria que isso seduziu a corte de Taney. Isso seduziu. Eles acabaram seduzidos por isso. O capital político deles era muito alto. Eles tinham muito prestígio. Realmente, a sociedade estava querendo que isso fosse decidido pela Suprema Corte. E o próprio Congresso estava convidando isso a acontecer. Parece que esses juízes acabaram se convencendo de que o Poder Judicial poderia solver questões políticas inflamadas, por meio de um truque de mágica. Vamos retirar o rótulo de questão política e vamos colar o rótulo questão jurídica.
No momento em que eu coloco essa etiqueta questão jurídica, viabilizando que o tribunal resolva, o tribunal consegue pacificar a sociedade. Um pensamento ingênuo que teve consequências nefastas. Até Dred Scott, a corte de Tenney era uma corte adepta do Judicial Restraint. Se você quiser saber o que é isso, lembre da ministra Ellen Grace. Judicial Restraint é uma corte de autocontenção, moderada, virtudes passivas. Edmund Burke, uma corte mais tradicional, que não se aventura. Esse era o perfil do Justice Taney até Dred Scott. Até então, era uma corte famosa por isso. E dizem os especialistas que o grande erro teria sido não ter conseguido fazer isso. Foi tentar pacificar essa questão da escravidão, fez da pior maneira e de uma maneira ativista. Agora sim, estamos credenciados, estamos habilitados, temos o mínimo necessário para compreender o caso propriamente dito. Dred Scott era um cara chamado Sam. Ele acabou adotando esse nome, Dred Scott, e ele foi escravizado. Eu não vou dizer que o senhor dele ou o dono dele, porque ninguém é senhor de ninguém. E ninguém é dono de ninguém. Ele era escravizado por um cirurgião militar chamado Emerson. Esse cara, eles moravam no Missouri. Na verdade, o Dred Scott morava no Missouri. E ele teve que se mudar para acompanhar a pessoa que o escravizava. Há registros de que ele teria estado no estado de Illinois, onde temos Chicago, enfim, uma região muito fria. Assim como no estado de Wisconsin, e assim como no território, eu não falei estado, no território de Louisiana. É como se Dred tivesse tocado em uns espaços territoriais redentores. Porque esses lugares eram lugares onde a escravidão não era permitida. Então, repare bem. Você tinha o Free State, estados do norte que não escravizavam, não admitiam escravidão. Mas você tinha também territórios onde não era mais possível a escravidão por conta do Missouri Compromise Act. E aqui temos um paradoxo, só para que fique claro para quem está em casa assistindo. O compromisso de Missouri não valia para o estado de Missouri. O compromisso de Missouri não valia para o estado de Missouri. Ele era endereçado aos territórios federais. Pois bem, Dred Scott tocou nesses espaços territoriais redentores. E ele entendeu, depois que ele voltou para o Missouri, onde aí sim ele voltou a ser escravo, ele entendeu que ele tinha incorporado à sua personalidade uma espécie de direito adquirido. Olha, once free, forever free. Se eu fui livre, isso é impossível restituir o status quo. Isso é irreversível. E essa era a doutrina que prevalecia no Poder Judiciário de primeiro grau de jurisdição do Missouri. Na verdade, no estado de Missouri, eles eram adeptos dessa doutrina. A doutrina do once free, always free. Dred, então, teve uma ideia. Eu vou ingressar com a ação. Claro, primeiro ele tentou comprar a carta de alforria. O primeiro homem que o escravizou, na verdade não era o primeiro, mas quem o escravizava, o Emerson, cirurgião militar, morreu. A viúva teria sido a nova escravizadora dele. Até que houve uma sucessão patrimonial, é terrível dizer isso, mas essa é a verdade, no século XIX, juridicamente. E o irmão do Emerson, que o escravizava, passou a ser o atual escravizador. Não vou falar dono nem senhor, já disse, repito a exaustão. Esse cara já morava em Nova York. Então veja a confusão. O Dred ingressou no Poder Judiciário de Missouri,
conseguiu um júri, um tribunal do júri, reconheceu a pretensão deduzida pelo Dredd, mas isso não durou muito tempo. Logo, a Suprema Corte do Estado de Missouri negou e disse o seguinte: olha, você voltou para o Missouri, você não conseguiu a sua emancipação. Foi aí que o advogado dele teve a ideia de migrar para a Justiça Federal. Dessa vez, já falando em termos de cidadania. O novo escravizador já estava em Nova York e começaram a discutir mesmo a questão da cidadania propriamente dita. Também não logrou êxito na Justiça Federal. O caso finalmente chega à Suprema Corte dos Estados Unidos. Vários casos estavam na fila, digamos assim, para a Suprema Corte. E ela não costumava dar muita importância a esses casos. Por que o caso Dred Scott foi diferente? Porque ele era um caso que reacendia o debate sobre os poderes do Congresso Nacional sobre territórios federais. Esse era o ponto nevrálgico. Essa era a peculiaridade. Então, Dredd, ele tinha os atributos para atrair a opinião pública. Ele tinha o que hoje nós chamamos de repercussão geral. Ele tinha aquela importância que transcendia as partes quando tocava nos poderes do Congresso. O resultado do caso foi 7-2. 7 juízes entenderam que ele não era um ser humano, ou pelo menos não era um cidadão. Isso é muito triste. Eu aqui abro até um parênteses para... Dizem que professor em sala de aula tem liberdade de cátedra e fala o que quiser, então eu vou falar o que eu quiser. Eu tenho uma fé, eu sou cristão. E na minha fé, nós todos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então me soa sacrílego, profano, violento, você negar a um ser humano cidadania. Eu acho isso muito sério. Você está negando a alguém que estaria à imagem e semelhança de Deus o seu status de ser humano. Na doutrina jurídica, Kant e Wolfgang Sarlet lembram que o princípio da dignidade da pessoa humana ele está radicado na história, no cristianismo. Então, no século XIX, isso ter acontecido me causa espécie. 7 juízes negaram, mas 2 não tinham o que Nietzsche, na filosofia alemã, chama de alma de rebanho. 2 não tinham alma de rebanho. E é com esses 2 que eu estou. Eu gosto muito de ver votos vencidos que são moralmente vencedores. E havia 2 votos em Dred Scott que se opuseram a esse discurso desumano que foi feito pela Suprema Corte. Basicamente, a Suprema Corte entendeu, na opinião da maioria, que sendo uma propriedade, ele não teria legitimidade ativa para deduzir sua pretensão em juízo. Ele não teria o status de cidadão. Aqui temos um ponto extremamente controverso, porque se a Suprema Corte estivesse realmente convencida disso, ela não deveria avançar na incursão meritória, tecnicamente. Ora, se não há legitimidade ativa, por que eu vou fazer uma incursão no mérito? Mas, paradoxalmente, a Suprema Corte avançou. E disse que, a despeito, dessa circunstância, prosseguiu para dizer que o compromisso de Missouri era inconstitucional. Pela segunda vez na história da Suprema Corte dos Estados Unidos. No último encontro do grupo de pesquisa, o caso Marbury versus Madison foi debatido como o primeiro caso de judicial review da Suprema Corte dos Estados Unidos. Dredd foi o segundo caso. A expectativa era de consolidar o instituto contramajoritário. Mas, pelo contrário, jogou lama nesse instituto, pelo menos naquele momento da história constitucional.
Então teceram essas considerações, né? E isso chamaram a atenção disso. O Justice Curtis, o Justice McLean, eles disseram, olha, você, Tenney, está dizendo que não há legitimidade ativa, então por quê? Dizer que o Congresso não tem poderes para proibir a escravidão nos territórios federais. Até hoje eu vejo isso acontecer demais. No Brasil, quantas vezes eu não vi decisões que, se eu pudesse, eu conversaria com quem julgou e diria, por que você fez isso? Sejamos coerentes. Mas às vezes falta coerência. Então, nesse caso, eles tomaram essa decisão. Tecnicamente, eles fizeram mau uso, segundo John Hart Ely, essa obra aqui. Por que eu estou mostrando? Porque quem fez a revisão técnica dessa obra foi o nosso professor Alonso. E nessa obra, um jurista muito influente, o John Hart Ely, disse que Dred Scott foi um exemplo de precedente onde se fez mau uso da linguagem constitucional em favor de uma interpretação substantiva. Ora, due process of law, devido processo legal, devido processo legal. Se o nome é processo, o que é que tem de substantivo nisso? O nome é intuitivo, devido processo. Mas eles fizeram mau uso da linguagem constitucional contida na 5ª emenda. Devido processo legal está previsto na 5ª e na 14ª. Fizeram mau uso da linguagem constitucional para uma interpretação substantiva. Por exemplo, no Brasil, no inciso 54, está escrito: ninguém será privado da propriedade dos seus bens. Nos Estados Unidos, eles falam da vida ou dos seus bens, porque lá existe pena de morte. Aqui não, aqui a gente fala da liberdade ou dos seus bens. Então eles encaixaram o Dred Scott lá na expressão bens e fizeram uma construção. Não seria possível, à luz do due process of law, tolher, privar da propriedade aquele cidadão norte-americano. Fizeram mau uso da linguagem constitucional. O Justice Scalia, extremamente conservador, ele chegou a dizer que o primeiro caso em que utilizaram o devido processo legal nessa versão substantiva teria sido Dred Scott. E abro aspas para o Justice Scalia. Não é um bom parentesco. Não é um bom parentesco. É interessante porque nessa outra obra, brasileiro, com todo respeito ao professor, que é um grande professor, eu leio o livro dele, consulto, pesquiso pelo livro dele, mas há uma impropriedade aqui. O livro começa a dizer que Dred Scott usou um background do originalismo, do original intent, que os juízes buscaram a intenção original dos pais fundadores. O problema é que o livro prossegue para dizer que o maior representante do originalismo, do original intent, seria o Justice Scalia. Isso não é verdade. Robert Bork poderia ser um representante, um expoente do original intent. Scalia foi um representante do original public meaning. Pelo contrário, Scalia repudiava o original intent, que este autor lembra que foi usado em Dred Scott. Scalia chega a dizer que nós não somos governados por intenções. Nós somos governados por leis, por textos. Esse é o que Scalia fala ser o governo dos homens. Perdão, retifico. Esse seria o governo das leis e não o governo dos homens, segundo eles dizem. Que, aliás, segundo Lawrence Tribe, é um conteúdo da Constituição invisível. Esse princípio, governo das leis e não governo dos homens, ele está na Constituição do Estado de Massachusetts. Mas ele não está escrito na Constituição norte-americana. Para Lawrence Tribe, está invisível lá. Então, não é verdade que Scalia
defendia o original intent, que foi utilizado como background por Tannen em Dred Scott. Democracia e Desconfiança, do John Hart Ely. Uma teoria do controle judicial de constitucionalidade. Satisfação, Gabriel. Então, prezados, não é verdade que o Justice Scalia seguiu ou perfilhou o original intent. Pelo contrário, ele diz isso várias vezes. A intenção para ele não interessa. O que interessa é o significado das palavras, tais como empregadas por pessoas esclarecidas à época. À época. Ele busca o significado contemporâneo no texto, não a intenção original. Não por acaso que Sunstein fala que o originalismo do seu avô já é diferente do originalismo do seu pai e talvez da sua irmã mais velha. Há aqui um problema, um aguilhão semântico. Essa palavra é plurissignificativa. Eu estou falando dela, você está falando dela, mas cada qual dos interlocutores se remete a um significado particular. A mesma coisa existe com positivismo, a mesma coisa existe com feminismo, que tem várias ondas, várias correntes. Não há consenso sobre essas escolas. Portanto, que isso fique muito claro. Scalia defendia o texto. E o texto da Constituição era muito claro. O Congresso tinha poderes para legislar nos territórios federais. Os dois votos vencidos, no caso do Dred Scott, chegaram a sinalizar o seguinte, chegaram a dizer que não há qualquer evidência no sentido de que, à época da Constituição, negros não eram cidadãos. Pelo contrário, eles já tinham o direito de sufragar nas urnas os mandatários do país. Eles já tinham o direito de votar em alguns estados. Então, a abordagem originalista não necessariamente fundamenta essa conclusão odiosa que foi alcançada no caso Dred Scott. Pois bem, eu não vou reproduzir aqui as palavras do Justice Taney, porque elas são palavras que causam espécie até em 2020. Não me sinto sequer confortável em reproduzir as conclusões dele, mas foram conclusões desumanas. E o que é que nós temos a aprender com o caso Dred Scott? Primeiro, que o ativismo judicial não necessariamente é benéfico. O ativismo judicial, não raro, comumente, ele leva a resultados que não são bons. Segundo, o problema que eu chamo de heroísmo moral clarividente. Na verdade, essa expressão nem é minha. Essa expressão é de uma filósofa judia, Martha Nussbaum, mas que eu uso em alguns escritos sobre a função iluminista do STF. Muito perigoso quando você se sente detentor de uma posição que lhe credencia a um heroísmo moral clarividente. Você enxerga uma moral supostamente de outra quadra da história. Isso é perigoso, porque a história revela que quase todos os povos padeciam de cegueira moral. Os escritos de Immanuel Kant revelam que Kant não tinha o menor apreço pela figura feminina. Kant não conseguia vislumbrar a dignidade da mulher. Se opuseram à escravidão de um ser humano. Vale registrar que alguns poucos conseguiram enxergar isso. O Partido Republicano nos Estados Unidos foi um deles. Embora muito se associe à direita americana a racismo, a verdade histórica é que o Partido Republicano, cuja primeira convenção partidária foi poucos anos antes de Dred Scott, na convenção eles disseram: estamos aqui para erradicar duas reminiscências gêmeas da barbárie. Primeira, a poligamia. Segunda, a escravidão. Então, o Partido Republicano se opunha à escravidão. Historicamente, isso precisa ser dito por uma questão de honestidade histórica. Thoreau, na filosofia política, também se opôs à escravidão. A despeito de não enxergar a humanidade dos soldados, tem gente que tem uma dignidade humana seletiva, né? Tem empatia com vulneráveis, mas não tem com opressores.
mas somos todos humanos. Todos somos humanos. Criminosos são seres humanos. Terroristas são seres humanos. Todos são titulares de direitos fundamentais. Uma obviedade, mas nós vivemos uma época em que obviedades precisam ser explicitadas. Então, essa é a verdade. Eu vou concluir só dizendo que esse mau uso da linguagem constitucional, ele, de certa forma, influenciou o Brasil, de maneira acrítica, importou o substantive due process of law. Há quem leia no artigo 5º, inciso 54, o princípio da razoabilidade. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem um devido processo legal. Há quem enxergue ali princípio da razoabilidade. Ministro Celso de Mello, ministro Moreira Alves, grandes juízes, grandes ministros. Mas nunca é demais lembrar que esse parentesco não é dos melhores. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Muito obrigado, Samuel. Simplesmente fantástico. Acho que todo mundo aqui compreendeu com absoluta perfeição e com a profundidade que você trouxe, impressionante para esse caso, com detalhes e concepções políticas e até filosóficas aí que permeiam esse caso, que eu achei fantástico. Então, agradeço demais, Samuel. Não sei como está seu tempo, você, por favor, deixe a gente aí a par, porque a partir de agora a gente precisa saber como é que vai ser a sua... Se você tem disposição ou se você não tem, a gente, obviamente, agradece e tal. Então, por favor, nos diga aí o que a gente pode contar com você ainda, ou se você precisa sair, a gente vai compreender, óbvio. Rodrigo, muito obrigado pela compreensão. Eu ainda escuto a voz da minha filha. Então, ela está nos últimos minutinhos acordada. Eu vou pedir licença, a compreensão de vocês, para ir lá dar um abraço nela, ficar um pouquinho, porque ela já vai dormir. Claro. Mas eu passo o bastão para os professores Rodrigo e Alonso, para que esse debate possa ser... Pois sim. Antes de você ir, eu queria dizer que sua apresentação foi magnífica. Você apresentou de uma forma brilhante, Samuel, e contextualizando bem o caso. Eu acho que você conseguiu sintetizar bem a ideia do nosso grupo, que é colocar, de fato, dentro de um contexto histórico as decisões, não apenas descrevê-las, mas também, de certo modo, demonstrar como é que o contexto empurrou essa decisão, e fico muito feliz da sua dedicação, sua disponibilidade em nos ajudar aqui, colaborar. Meus parabéns e agradeço de coração pela imensa contribuição que você colocou de uma forma brilhante, de uma forma impecável. E embora sinta muito por você ter que ir, compreendo perfeitamente as razões e o motivo, e aguardo você no próximo encontro. Muito obrigado, agradeço em nome do grupo, pelo esforço que você fez, pela toda a preparação que você teve, e você será sempre bem-vindo aqui, e não será a primeira vez que você vai nos brindar com uma apresentação de um caso, viu, Samuel? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço, realmente é uma honra para mim fazer parte desse grupo. Obrigado pela voz e pela vez. Uma boa noite, meus queridos. Boa noite, Samuel. Boa noite, obrigadão mesmo. Grande abraço, meu querido. Bom, vamos continuar. Então, quem quiser falar, perguntar alguma coisa, a gente pode debater aqui. Eu queria só fazer algumas observações em relação ao que o Samuel... Observações, na verdade, uns acréscimos. Não sei se o Alonso quer também. Eu vou fazer uns acréscimos aqui, Alonso, rapidamente, sobre o que o Samuel falou. Obviamente, não tenho nem capacidade de falar como ele falou, mas vou tentar aqui fazer alguns acréscimos em relação ao background e em relação também a alguns detalhezinhos desse caso. Uma primeira questão interessante, aí uma questão do ponto de vista de dinâmica, é que esse caso, excepcionalmente, lá na Suprema Corte, ele teve 2 arguições orais, não só uma, como de fato acontece, As partes debatem, mas lá na época, o Chief Justice Roger Taney, que o Samuel até mencionou aí, que foi a pessoa que liderou o voto condutor da decisão, mas contrário, obviamente, a tudo aquilo que a gente pensa de
de moralmente aceitável, ele disse à época que essa questão é uma questão tão importante que ela precisava de outra sessão de argumentos orais, ou seja, outra sessão para debates. E então ele convocou outra sessão. Então esse é um caso excepcionalmente não na sessão seguinte, como na mesma sessão na mesma sessão judiciária, como se faz na Suprema Corte, mas ele pulou uma sessão. E aqui eu vou fazer um parêntese só para explicar uma coisa que eu acho que a gente não falou nos outros encontros. O ano judiciário na Suprema Corte, ele não acompanha o ano nosso, um ano de janeiro a dezembro como a gente. Ele vai de outubro, mais ou menos, a junho. Esse é o ano judiciário da Suprema Corte. Então, todos aqueles casos que entraram, né, no ano anterior, eles são decididos e ouvidos entre outubro e junho, e as decisões são liberadas até 30 de junho. Essa é a razão pela qual, nesse exato momento, nesse exato momento de tempo, todas as sessões da Suprema Corte, agora em junho, estão criando várias expectativas, porque várias decisões estão para serem divulgadas, exatamente porque o ano judiciário deles acaba agora em junho. Então, toda a sessão, e a gente não sabe o que eles vão divulgar como decisão, toda a sessão, os repórteres, os advogados vão lá para a Suprema, quer dizer, agora não, né, por causa da pandemia, mas acompanham porque eles querem saber, será que esse meu caso vai ser divulgado, o resultado? Será que a gente vai saber o resultado desse julgamento agora? E assim, eles têm que soltar até 30 de junho, é um padrão deles, é uma cultura deles soltar até 30 de junho. Então, até 30 de junho agora, todas as decisões ouvidas que eu quero dizer, que tiveram sessão de argumentos orais, né, no ano passado e no começo desse ano, elas precisam ser divulgadas até 30 de junho. Então, a expectativa agora está muito grande na Suprema Corte. Ontem e hoje são dias que se soltam decisões. Ontem soltaram a decisão que ficou emblemática aí, que foi a do caso da proibição de demissão de transexuais e tudo mais. Então, mostrando isso que está acontecendo hoje, você bota isso lá para 1857 e aconteceu lá, só que lá eles fizeram exatamente isso. Eles tiveram que pular uma sessão porque eles estavam ainda precisando amadurecer o caso. É bem verdade que, se a gente olhar o resultado, como o Samuel falou, eles amadureceram da forma equivocada, né? Mas, de fato, houve essa questão que eu queria pontuar de haver duas arguições. Um segundo ponto importante que o Samuel não mencionou, mas que fez muita diferença nesse 7-2, é que essa decisão ela é de 1857, mas em novembro de 1856 houve eleição para presidente dos Estados Unidos. E quem ganhou essa eleição foi um cara chamado Buchanan, que era escravocrata, que era contra o Compromisso de Missouri e que, portanto, iria assumir o país no ano seguinte, obviamente já com a decisão proferida. Então, conta-se nos livros que tratam da matéria que Buchanan fez pressão em pelo menos 2 dos justices da época para que eles aderissem ao voto do Roger Taney. Então, vocês vejam isso, a gente até tratou no encontro passado, como as questões na Suprema Corte Americana são decididas em bastidores. Então, há informações acerca dessa influência desse presidente eleito para que os justices votassem juntamente com Taney no sentido de negar ao cidadão Dred Scott a cidadania, né? Eu falo cidadão porque ele era cidadão, a Suprema Corte que assim não entendeu, mas a cidadania.
Um outro ponto que eu quero trazer, que é até interessante, o Flávio está aqui com a gente, Alonso, inclusive, e ele é um profundo conhecedor do direito norte-americano, ele até pode comentar isso, né, com a gente. Uma coisa interessantíssima nessa decisão, não sei se você já parou para pensar, Alonso, porque ela é uma decisão que atende a interesses escravocratas, certo? Na época, a gente sabe que os interesses escravocratas eram interesses do sul dos Estados Unidos. E a gente sabe que na origem dos democratas, do Partido Democrata, existe esse ranço de ser um partido que defendeu a escravidão. E hoje, você olhando para o Partido Democrata é um partido que se opõe ao republicano, hoje, por ser um partido que defende muito mais o poder da União, em contraponto ao Partido Republicano, que defende uma autonomia estatal muito mais forte. E olha onde eu quero chegar. Eu quero chegar no seguinte: esse caso é um caso em que o Partido Democrata, à época, o pessoal do Sul, os sulistas, queria cortar poder da União, exatamente por conta do Missouri Act, e dar poder aos estados para que os estados regulassem as suas próprias matérias e, por isso, o Sul pudesse normatizar a escravidão. Então, veja como é interessante esse aspecto da política e do judiciário norte-americano. Você tem hoje um partido que defende o poder da União, mas que lá atrás foi um partido que, para salvaguardar a escravidão, defendeu o poder dos estados, nesse caso. Então, é bem interessante ver como as coisas mudam, né, de aspecto. E como o próprio Samuel falou, o Partido Republicano, que hoje é taxado de um partido conservador, ele é um partido que, lá na origem, foi o partido que mais atuou contra a escravidão. Então, veja como são as coisas, né? E a última observação que eu quero fazer aqui, Alonso, antes de passar a bola aí para você, não sei se vocês já ouviram falar, mas me fugiu o nome agora, lápide, onde a pessoa morre, né? Fica a lápide. Né? Na lápide do Dred Scott, consta atualmente, né, na lápide dele, sempre constou, enfim, dizendo que ele foi o autor da ação que gerou uma decisão triste na história dos Estados Unidos e que levou à Guerra Civil norte-americana. Então, isso consta na lápide dele. É uma coisa bem interessante. Mas eu passo a bola aí para você, Alonso. Depois, aí, se a gente puder, a gente passa a bola aqui para o Flávio. Queria ouvir dele um pouco. Ele que estudou muito tempo nos Estados Unidos. Sim. Bem-vindo aí, Flávio. Prazer ter você sempre aqui. O Samuel expôs esse caso para a gente de uma forma muito, muito didática, muito brilhante. Mas é um caso que, de fato, tem tantos detalhes como qualquer outro caso e não há como esgotar, obviamente. E assim como o Becker colocou alguns aspectos interessantes, eu gostaria de acrescentar outros. De fato, houve um bastidor, uma pressão muito política nesse caso, né? Como o Samuel colocou, os demais poderes, o executivo e o legislativo, estavam impossibilitados de resolver por questões outras essa dificuldade que se enfrentava desde então e que estava crescente nos Estados Unidos, da resolução de pôr fim, né, a essa controvérsia sobre a escravidão. E aí jogaram tudo na conta, no colo da Suprema Corte Americana, e de fato houve uma pressão, existem relatos de que os juízes daquela foram bastante pressionados para que tomassem uma decisão resolutiva, que pusesse fim naquela controvérsia no caminho e no sentido da decisão do juiz Roger Taney.
E de fato, se você parar para analisar os precedentes no acervo do juiz Roger Taney, você vai perceber que, de fato, aquela decisão ela foi um ponto fora da curva, né? De fato, ele vinha caminhando para se tornar um juiz com certa reputação e respeitabilidade, mas foi uma decisão que, de fato, acabou, né, destruindo toda a sua reputação, e hoje ele é considerado como um juiz, né, do caso Scott vs. Sanford, né? E se você parar para pensar e analisar bem a decisão dele, ela tem uma série de complicações. Novamente, percebam vocês que nós estamos diante de uma decisão extremamente política. É bem verdade que ela envolve um direito constitucional, é um direito constitucional importante, mas é uma decisão extremamente política revelada pelo seu próprio contexto, né? E geralmente quando você está diante de uma decisão política, né, que envolve aquilo que hoje o Han Herschel vai chamar de mega política, é que você vai encontrar decisões que nos causam certa estranheza do ponto de vista técnico, né? Então, se você pegar a decisão do Taney, você vai ver, mas se ele disse que Dred Scott não era um cidadão, então era para ele dizer que a corte não tinha mais jurisdição. Ou seja, era para ele parar ali. Né? Parar, ele não é cidadão americano. Então, ele não sendo cidadão americano, o judiciário não julga, né, essa causa. A Suprema Corte não tem essa jurisdição. Mas aí ele continuou para fazer o quê? Para entregar, né, o serviço, para, portanto, resolver, né, aquele problema cuja a tarefa foi atribuída à corte, né, implícita ou explicitamente, né, seja por meio da pressão de jornais de um lado ou de outro, né, de políticos de um lado ou de outro. Então, é uma decisão problemática até do ponto de vista técnico, e aí isso nos lembra lá o Marbury versus Madison, que nós analisamos Eu ia falar isso, no Alonso. encontro passado, não é, Rodrigo? Eu ia falar Então, isso, porque assim, lá a mesma coisa, a gente teve uma inversão técnica, né? Lá em Marbury versus Madison, eles primeiro julgam o mérito da pretensão para depois julgar uma questão técnica que era a inconstitucionalidade da norma. Então, a Suprema Corte, na segunda vez em que ela vai analisar uma inconstitucionalidade de uma norma, né, na história, que foi em 1857, ela também comete uma impropriedade técnica, que é exatamente o que você está falando. Exatamente. E aí ela avança para tentar resolver a questão. De fato, assim, eu não, assim, pelo que assim, eu pouco conheço do histórico, do acervo da Suprema Corte, assim, do que eu conheço, eu não consigo apontar, e eu acho dificilmente um jurista americano conseguiria apontar uma decisão tão desastrosa, uma decisão tão decisão de Dred Scott. Ou seja, você afirmar que um ser humano não é um cidadão e que, portanto, se você for ler, eu vou me permitir aqui relembrar algumas passagens da decisão redigida pelo Roger Taney, ele vai dizer assim, olha, os Estados Unidos é um país construído por brancos e para brancos. Ele é um país, portanto, no qual não há espaço para pessoas como Dred, né? E aí ele vai dizer o seguinte, e resgatando um pouco que o Samuel falou aqui, ele vai fazer o uso de um originalismo para justificar a decisão dele, dizendo, olha, quem redigiu a Constituição não o fez para os escravos. Ou seja, quem redigiu essa decisão estava consciente de que ela não se destinava a eles, né? Nós, o povo, né, we the people, não incluía escravos. Então, ele de fato não é um cidadão americano porque os constituintes, os pais fundadores, o excluíram, né? Claramente, eles não eram. Inclusive, né, os próprios pais fundadores, muitos deles tinham escravos. Então, era lógico
na argumentação do Temer, né? sem querer, obviamente, defender, mas ele fez uso desse resgate histórico do momento constituinte, do momento fundador dos Estados Unidos. Não, esse documento aqui que você está buscando em seu favor não foi feito para você. Você não faz parte desse projeto, né? E é por essa razão que as emendas, né, pós-guerra civil vão deixar bem claro que é qualquer cidadão nascido nos Estados Unidos, né? Então, a decisão ela faz uso de um originalismo em desfavor de um princípio que a Constituição consagra, né? É claro que as constituições elas fazem um conjunto de exceções dos direitos fundamentais, eles possuem exceções expressas no texto constitucional. Por exemplo, a Constituição brasileira, por exemplo, liberdade de expressão, vai ter uma exceção ali, o anonimato, a vedação do anonimato, mas a Constituição americana ela não fazia isso expressamente. Ela não fazia isso tão expressamente. Obviamente tinha a interpretação da propriedade, né, dos escravos como propriedade, mas é curioso quando você vai ver no material que a gente passou para vocês, as passagens que são destacadas da decisão do Roger Taney são uma passagem que utiliza um originalismo, né, aquela, para nós aqui no Brasil, uma interpretação histórica da intenção, da vontade do legislador, em desfavor de um princípio que a própria Constituição consagra, né? De fato, essa seria a única argumentação convincente, né, para ele. Então, eu acho que embora tenha sido utilizado de uma forma, por assim dizer, péssima para o resultado da decisão, né, e uma decisão que vergonhosa, mas era a saída que ele tinha para fazer isso. Ocorre que, como o próprio Samuel falou, foi uma decisão que foi estopim, né? Não foi a única razão, né? Mas uma decisão que foi estopim para a Guerra Civil, mas foi também uma decisão, né, para se colocar fim, né, a toda essa história com a 13ª e a 14ª emenda à Constituição norte-americana. Então, de fato, é uma decisão que a história inicial do constitucionalismo americano já é um absurdo quanto a esse aspecto. É uma decisão que vai assentar e firmar isso, né? Vai gerar uma guerra civil. Vamos ter outros casos com os quais nós vamos trabalhar, né? Mas você vê que, naquele momento, é uma decisão que, se a gente for resgatar aquela distinção que o Barroso faz lá entre papel contramajoritário, papel iluminista, é uma decisão completamente majoritária, né? Ela fez uso de um mecanismo de controle contramajoritário, que é o judicial review, o controle judicial de constitucionalidade, mas tomou uma decisão substantiva do seu aspecto majoritário. Ou seja, até o papel da corte, de uma corte constitucional, né, como uma instituição que impõe uma decisão, na maioria dos casos, contra-majoritária, foi abandonado em nome, portanto, de uma decisão majoritária. Ou seja, observem que muitas vezes as decisões majoritárias, ou seja, aquelas decisões que elas não vão em socorro de minorias, mas vão beneficiar uma opinião majoritária na sociedade, elas são muitas vezes problemáticas e muitas vezes elas geram essas disfuncionalidades, né? Elas geram, portanto, esses estigmas e geram essas decisões tão vergonhosas como na história. Então, o que eu queria dizer é que, embora essa decisão tenha se baseado nesse aspecto histórico, tenha sido uma decisão assim, ela foi um passo importante para uma luta por reconhecimento de uma minoria, em seu aspecto, obviamente, de direito, mas de uma minoria na história dos Estados Unidos. E, de fato, eu concordo muito, quem leu todo o material vai ver, é de revirar o estômago algumas passagens da decisão.
até para quem vivia aquela época ali, era absurdo. Vindo de uma Suprema Corte, uma redação como aquela, esse documento não lhe pertence, isso não foi feito para você, você não é um cidadão americano, você não é um igual. Né? A Constituição é uma Constituição para brancos, feitas por brancos. Assim, muitos de nós, certamente, se vivêssemos aquela época, ficaríamos igualmente enojados de uma decisão como essa. Então, é uma decisão, de fato, eu não diria para ser esquecida, mas uma decisão para ser sempre lembrada como um erro. Então, esses comentários que eu gostaria de acrescentar, Rodrigo, de como a gente vai, a partir desse caso, perceber esses passos lentos, mas também um processo contínuo de luta por reconhecimento que até hoje perdura. Prova disso são os acontecimentos das últimas semanas. Então, a luta por reconhecimento dos negros dos Estados Unidos, ela começa aí. Ela começa, a essa época, começa com uma negação. Então, muitas vezes, as conquistas, ela vem primeiro de uma negativa, de uma negação, sobretudo de uma instituição do Estado. Vai falar, Rodrigo, fica à vontade, querido. Não, eu concordo totalmente com você, com o Samuel. Acho que foi um erro. Até no Twitter essa semana eu falei que foi um dos maiores erros. Alguém me perguntou se não teria sido o maior. Pode ser o maior erro. O problema é que tem mais 2 erros da Suprema Corte que são... um a gente vai analisar na próxima também, né, que é a sequência, que é Plessy versus Ferguson, que também trata de discriminação, que também é um erro da Suprema Corte, e tem o erro em Korematsu versus United States, Locke, né? Que também é um erro muito grave da Suprema Corte. Mas, sim, essa é uma decisão triste, mas, como você falou, essa decisão talvez ela tenha vindo para que as coisas pudessem ter sido feitas da maneira como foram, de uma certa forma, com uma guerra e com uma libertação que demorou. A gente sabe, a gente vai tanto que a nossa sequência aí de estudos é exatamente chegar no ápice, né, que é Brown versus Board of Education, que foi a decisão que livrou os Estados Unidos dessas amarras do racismo, pelo menos do ponto de vista jurídico, né? Que a gente sabe que cultural ainda acontece, tanto que a gente está vendo aí nas manifestações. Mas sim, essa decisão foi importantíssima para a gente estudar os erros, e acho que os erros da Suprema Corte precisam também, não adianta a gente passar pano aqui em erro, a gente tem que, obviamente, botar o dedo na ferida, e essa é a função do nosso grupo de pesquisa. Por isso, esse caso, a gente começa com o caso emblemático, e semana que vem a gente vai tratar de outro emblemático para depois chegar em Brown. Bom, mas eu queria aqui, antes de passar a palavra para as pessoas que pediram, eu queria só ouvir o Flávio, não sei se o Flávio... Também, gostaria muito de ouvir o Flávio. Só para explicar, o Flávio ele vai estar aqui com a gente, ele está aqui com a gente já nos encontros, ele vai falar para a gente, ainda não decidiu o caso, mas eu quero que ele fale de um caso específico, não sei se ele vai aceitar, que ele conhece muito, que é Nixon versus United States. É um caso que ele conhece bastante, não mais para frente, quando a gente for falar de liberdade de imprensa tal, ele é um caso que ele domina bastante. Então, só para apresentar rapidamente, o Flávio vai fazer umas considerações aí. O Flávio fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos e morou, acho que total da vida aí, uns 5, 6 anos nos Estados Unidos, né, Flávio? Se somar tudo aí, deve ter dado mais ou menos isso. E é um cara com quem eu consulto bastante, porque ele sabe muito, muito mesmo de direito americano. E aí eu pedi para ele, eu vi que ele estava no grupo aqui, mandei uma mensagem no privado para ele, falei, Flávio, fala alguma coisa e vê se você concorda com alguma das coisas que a gente está falando. Então, vou ver se ele quer fazer alguma observação em relação a esse caso, ou em relação ao que a gente está debatendo aqui. Bom, pessoal, boa noite. Eu confesso para vocês que eu não vim preparado para falar tecnicamente no caso como o Samuel e o Alonso e o Becker. O Samuel, eu acho ele uma pessoa brilhante, já tinha tido a oportunidade de ouvir ele, inclusive pessoalmente, aí no IDP, e acho que a explanação dele foi muito boa. O que eu posso falar bom, eu acho que, não sei se o Samuel, eu escutei boa parte da fala dele, mas o interessante deste caso, Dred Scott, é que ele vem num momento em que os Estados Unidos ampliava o território, né? Então,
existia uma conquista de novos territórios e havia um debate em torno sobre se esses territórios novos, que posteriormente viraram estados, eles adeririam na condição de escravocatas ou não. E o compromisso do Missouri, que foi mencionado, é justamente em torno dessa decisão. Alguns, como Arkansas, territórios e o próprio Missouri, aderiram na condição de escravocratas. Havia, inclusive, um acordo em relação a uma localização geográfica, e eu acho que a Califórnia, que se tornou um estado da União em 1848, ela opta por aderir sem ser um estado escravocrata, o que gerou aí um problema de balanço entre o número de estados que eram escravocatas e os que não eram. E a decisão Dred Scott, ela de fato é considerada a mais infame da história, né, pelos doutrinadores e professores acadêmicos americanos, mas ela é uma decisão ela é covarde por conta justamente da ciência, de que se sabia que uma decisão no sentido contrário levaria à guerra, né? E foi o que de fato ocorreu em seguida, porque não havia mais a possibilidade do Sul manter um balanço com que havia no texto constitucional, né, o Becker? Eu acho que vocês podem falar melhor, mas os negros não eram cidadãos do texto constitucional, mas havia uma contagem da população negra para fins de representação. De representação, salvo engano, eram 3/5. Isso foi colocado no texto constitucional americano. Então, justamente porque a população do Sul era majoritariamente, não sei se era majoritariamente negra, como no Brasil, né? A noção moral do erro da escravidão, eu até estava lendo outro dia no livro Escravidão, do Laurentino Gomes, do jornalista Laurentino Gomes, muito interessante, e ele vem o Reino Unido, né, a Inglaterra muda a postura a partir do século XVIII, né? Acho que no século XVIII é quando os ingleses consideram a escravidão, passam a considerar a escravidão como um crime e, inclusive, começam a repudiar o tráfico negreiro. E então havia essa noção já no norte, arraigada, bem forte, mas não era uma questão até contrária ao racismo. Esse é um problema sério também. Tanto que, se vocês assistirem o filme Lincoln, que eu acho que vale muito a pena depois desse encontro tão assim, robusto desse debate, no filme Lincoln ele mostra a aprovação da emenda que o Alonso mencionou, né, que aqui abole a escravidão. E vocês vão ver a dificuldade que foi, mesmo os estados do Sul fora da União e não contribuindo com a votação. Salvo engano, Alonso, a emenda passou por 2 votos no Congresso. Então, o tema da escravidão era um tema dificílimo, né? E o Partido Republicano, aí o Becker falou muito bem, foi o partido que capitaneou, era o partido do Lincoln, né? E ali vocês veem, inclusive, como a pessoa do Lincoln foi importante para essa aprovação, porque ele fazia questão que a guerra só fosse encerrada com a emenda aprovada, porque ele sabia que com o retorno da representação dos estados sulistas ao Congresso, jamais uma emenda como a emenda que abolia a escravidão seria aprovada. E isso se revela pelo próprio score lá da votação, sem os estados do Sul, 2 votos apenas de margem para aprovação. Então, de fato, esse é um caso bem complicado. O contexto político, acho que foi muito bem colocado aí por vocês. Vários elementos eu sequer conhecia, mas foi uma pressão muito forte. E a Suprema Corte sabia que o país caminhava para a guerra e houve ali talvez uma fraqueza mesmo, né, para não tomar uma posição. E essa posição, talvez, não sei se foi de autocontenção, eu não posso dizer isso, foi uma posição frágil mesmo, mas tentando evitar um conflito maior. Eu também não sei qual era a filosofia dos magistrados, se eles eram escravagistas ou não. Confesso para vocês que até era um ponto que eu poderia pesquisar melhor depois para saber por que cada um votou de que forma, se foi por pressão política ou por convicção. E, por fim,
é uma questão muito técnica. Eu acho que o Samuel colocou isso muito bem, as diferenças do originalismo nos Estados Unidos. O Scalia, que acabou sendo o maior jurista que advogou o originalismo nos Estados Unidos, e o originalismo voltou a ter força a partir da década de 80, ele não defendia a noção do originalismo como do intento original dos pais fundadores. O originalismo para o Scalia é o sentido que aquela norma tinha naquele determinado momento histórico. Mas ele não está absolutamente nem um pouco vinculado ao que era a intenção do constituinte americano no momento em que ele ditou a norma. Como Samuel bem colocou, ele estava vinculado ao texto da norma tal qual compreendido. E para trazer essa compreensão, o Scalia, inclusive, se valia de dicionários históricos daquele período, ou seja, ele tentava não dar aí a compreensão que ele tinha daquele momento histórico, mas ele tentava fazer aí uma pesquisa histórica sobre qual o sentido, e aí a partir de documentos históricos, como dicionários, como obras bastante difundidas, para ele não atribuir o sentido dele, e sim o sentido como um fato social histórico mesmo, sabe? Então, o Samuel botou isso de forma muito clara. Ele até citou que o Bork, né, o Robert Bork, foi um nomeado pelo presidente Reagan e cuja a indicação foi rejeitada pelo Senado, era um originalista no sentido da intenção, da vontade do constituinte, do legislador, e porque os dois se diferem nesse ponto, sabe? E, enfim, eu acho que é isso, Becker, que eu queria colocar. Estou à disposição também para o debate e eu agradeço demais. Acho que foi muito, muito boa a participação do Samuel, sua e do Alonso, e eu acho que é um caso que realmente merece essa reflexão toda que está tendo hoje. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio.